Que os cães estão cada vez mais doentes, disso eu não tenho dúvida. Que os colegas veterinários, eles estão cada vez mais frustrados por terem que entupir seus pacientes com cada vez mais medicamentos e observarem poucos resultados reais, disso eu não tenho dúvida. Que grande parte desses problemas seriam resolvidos se nós alimentássemos os nossos pacientes de forma adequada, disso eu tenho certeza. Mas qual a forma correta de alimentar um cachorro? É sobre isso que nós vamos conversar na aula de hoje. Os erros da nutrição matemática e por que as calorias importam menos do que eles nos ensinaram, do que eles disseram. Vamos começar então respondendo direto à pergunta sobre as calorias. As calorias nada mais são do que um conceito da termodinâmica que nós pegamos emprestados para aplicar nas ciências biológicas. Na termodinâmica, ela representa, né, a capacidade ou a unidade de medida necessária para elevar a temperatura da água em 1 grau, de 14,5 para 15,5 para ser mais preciso. E como que é determinada a quantidade de calorias de um alimento? O que é feito é colocado esse alimento dentro de um recipiente imerso em um grande recipiente de água e é disparado, né, é queimado esse alimento. E uma vez que esse alimento ele é queimado, é mensurado a variação da temperatura da água ali fora, dessa água que envolve essa queima, e a partir daí é feito então o cálculo de calorias. Então note que nós estamos pegando uma informação retirada de um sistema totalmente controlado, de um ambiente artificial e totalmente controlado, e tentando transportar isso para dentro da nutrição. E como essa premissa ela já começa de certa forma toda errada, toda a teoria decorrente a partir daí pode ser totalmente questionável. Então nós estamos totalmente ancorados em uma premissa que ela é, no mínimo, suspeita. Só que nós não precisamos ignorar totalmente esse conhecimento para poder avançar e poder construir aqui um conhecimento que faça sentido para responder a essa pergunta, né? Qual a melhor forma de alimentar um cachorro? Nós vamos aqui passar por alguns pontos para nós entendermos como nós chegamos, né, a esse ponto de entregar a alimentação dos nossos pacientes na mão da indústria, por que isso aconteceu e o que nós precisamos fazer para recuperar esse controle de volta das nossas mãos, porque a base de uma medicina que busca longevidade, ela passa pela alimentação. E uma vez que nós não temos o controle dessa alimentação, nós ficamos sujeitos ali a passar as nossas vidas enxugando gelo. E se você é veterinário assim como eu, você sabe o quão frustrante é você ficar lutando com aquele paciente sabendo que você não vai conseguir resolver o problema dele, que ele vai voltar sempre, que ele vai trocar de veterinário, ele vai passar por vários veterinários sem de fato conseguir resolver o problema que ele tenha, seja ele qual for. Então, a partir desses cálculos de calorias, houve então uma matematização da nutrição. A nutrição, que até então é um evento natural, né, da vida de todo ser vivo, né, nós comemos desde que de sempre, agora ela começa a ser calculada, a ser planilhada, a ser correlacionada. As calorias, elas são importantes porque todos os outros nutrientes, eles são correlacionados ao consumo calórico. Então, essa é a premissa base para todo o cálculo que vem depois dessa matematização. Só que quando nós tratamos de organismos, quando nós tratamos de seres vivos, é muito mais complexo, é óbvio, do que apenas esse olhar matemático para a nutrição. Como eu disse, esse olhar matemático ele tem a sua relevância, ele tem a sua importância, mas eu considero muito mais importante, e o meu objeto de estudo, o meu objeto de interesse, é o que acontece com esse alimento depois que ele está dentro do animal, depois que ele está dentro do organismo. O que acontece fora é importante, mas não é o essencial, não é o crucial. E nós reduzimos todo o nosso estudo nutricional, e por isso que muitas pessoas chegam aí ao absurdo de dizer que a melhor alimentação para um cão é a ração, porque é o que predomina o senso comum, essa nutrição matemática. Então, olhar para esse organismo dos nossos pacientes, olhar para ele e enxergar ali, ou tentar vislumbrar, entender o que acontece com esse alimento depois que ele está dentro, é o que precisa ser feito. Recentemente eu gravei uma aula falando sobre a obesidade, né, o impacto metabólico ali dos alimentos em um indivíduo obeso. Você pode até assistir ele aqui, eu vou deixar ela no final dessa outra aula. Mas olha só, como nós pensamos num cão, nós estamos lidando com um organismo que foi totalmente moldado para receber organismos ou alimentos de origem animal. Desde uma baixa ou nenhuma produção de amilase salivar,
um intestino mais curto, uma grande produção, uma grande acidez estomacal, enfim, todo o aparato, toda a anatomia desse indivíduo, ele é preparado para receber alimentos de origem animal. Claro que ele pode tolerar, que ele pode sobreviver com alimento de origem vegetal. Muitos cães sobrevivem à vida ali comendo ração, e a base da ração são vegetais, né? Porém, nós não estamos aqui olhando para o nosso paciente, ou o nosso objetivo não deveria ser olhar para o nosso paciente apenas com o intuito de fazer com que ele sobreviva, mas que ele tenha, sim, a sua vida plena, que ele viva o seu máximo potencial, para dar o máximo potencial de alegria e para ele, de fato, viver como ele foi criado para existir em meio às pessoas. E a alimentação é um pilar importante para isso tudo. Aqui, para nós termos uma ideia, o objetivo da aula aqui não é nós falarmos sobre metabolismo especificamente, mas essas aqui são algumas das principais vias metabólicas que são acionadas em musculatura esquelética com a ativação do receptor de insulina. Então observe que aqui nós temos o receptor de insulina, e aqui são todas as cascatas metabólicas que podem desencadear, desde ali do seu efeito mais prático, que é a transposição de GLUT4 na membrana celular, que é para poder que ocorra a captação de glicose do sistema circulatório, mas olhe como há uma imensidão de outras vias que são desencadeadas e aí, a depender da situação metabólica daquela célula, daquele tecido, daquele organismo, serão ativadas umas mais vias, menos vias, um sentido, outro sentido. O que eu quero mostrar com essa imagem é que aqui nós observamos que os alimentos, eles não são apenas calorias, alimentos não são apenas nutrientes, alimentos são informações metabólicas que nós enviamos para aquele organismo vai responder e interpretar e lidar com aquelas informações de acordo com o contexto que ele está, e muitas vezes esse contexto é ignorado por nós. Essa imagem, para mim, ela traduz de uma forma muito metafórica o status da nutrição hoje. Nutrição humana também, tá? Nós não somos aí os grandes privilegiados de encarar uma nutrição matemática e as consequências dela. Aqui nós estamos diante de duas refeições com quantidade de calorias muito próximas, refeições com distribuição calórica muito próxima. Essas duas refeições, elas têm uma proximidade muito grande de proteína, carboidrato e gordura. Mas eu acho que nós não precisamos ser grandes especialistas em nutrição, grandes doutores e PhDs, ou nem mesmo em nutrição e nem mesmo em metabologia, para entender que aqui nós estamos diante de perfis nutricionais completamente diferentes. Um indivíduo que se alimenta da primeira opção ali, que tem alimentos, comida de verdade, vamos chamar assim, eu não tenho dúvida de que esse indivíduo será muito mais saudável do que o indivíduo que se alimenta de industrializado. Apesar de que, no olhar da nutrição matemática, tanto faz. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui nós temos basicamente a mesma quantidade de calorias, nós temos a mesma quantidade de proteína, carboidrato, gordura. E se você quiser falar, mas aqui do outro lado vai ter mais algumas vitaminas, mais alguns minerais, nós podemos ainda suplementar de forma sintética o indivíduo aqui do bad calories, que eu acho muito, eu duvido, assim, eu apostaria que esse indivíduo ele ainda teria uma expressão fenotípica muito diferente daquele primeiro. O que eu quero dizer com isso, né? Ele teria uma composição corporal totalmente diferente. Se você colocasse aqui, imaginando um ensaio clínico, né? Você coloca os dois indivíduos em cada um em uma dieta e vai acompanhando ao longo ali dos meses, dos anos, como ficaria, né? Composição de gordura, massa magra, parâmetros sanguíneos, triglicerídeos, resistência insulínica. Com certeza o indivíduo dessa opção aqui estaria mais saudável, e eu acho que a gente nem precisaria de um estudo assim para poder chegar a essa conclusão, é quase que bem óbvia. Esse outro estudo, ele traz pra gente algo muito interessante. Do lado de cá nós temos um hambúrguer natural, feito de carne moída, e do lado de cá um hambúrguer fabricado, vamos dizer, cientificamente, né? Eles pegaram ali alimentos de origem vegetal e combinaram esses alimentos com alguns suplementos para produzir, para mimetizar o mesmo perfil nutricional daquele hambúrguer. Então seria um substituto, uma alternativa à base de planta. Então, da mesma forma, nós vemos ali quantidade de calorias muito próximas, quantidade de carboidratos, proteínas, gorduras muito próximas. Os outros nutrientes, né, vitaminas, também tudo bem próximo. Só que o que eles fizeram, né? Eles fizeram uma meta desses dois alimentos. Eles passaram por todo um processo e eles avaliaram os perfis de compostos bioativos presentes naqueles dois alimentos. Existe um banco de dados, né, são esses dois bancos de dados, que eles acumulam mais de 70 mil compostos bioativos listados, compostos bioativos presentes nos alimentos.
Alguns desses compostos bioativos nós conhecemos quais são os efeitos deles, alguns desses compostos nós chamamos de vitaminas, outros de minerais, mas existe uma infinidade de outros compostos que nós conhecemos ali, alguns efeitos positivos, alguns efeitos negativos deles no organismo, e há outros tantos biocompostos que nós não sabemos exatamente para que eles servem, nós não conseguimos identificar, não foi identificada ainda uma função para eles. Mas eles estão lá, eles estão presentes, sabem que eles têm alguma ação no organismo, mas ainda não está esclarecido qual é essa ação. Mas grande parte nós já temos ali o conhecimento. E ao fazer essa análise, eles identificaram que em um perfil de biocompostos, vamos chamar assim, eles não avaliaram os 70 mil, eles avaliaram aqui, se não me engano, 70 biocompostos, eles identificaram que os dois alimentos, apesar de, numa perspectiva nutricional, matemática, serem muito parecidos, quantidade de carboidratos, proteína, gordura, calorias, eles apresentavam um perfil bem distinto, tanto que ao eles plotarem isso em um gráfico, nós vemos que eles estão em quadrantes opostos do gráfico. Alimentos parecidos, alimentos próximos, se eles fossem alimentos próximos, eles estariam ali em uma sobreposição ou próximos na área do gráfico, de acordo com a similaridade ali dos compostos. O que isso nos indica é que, para além das informações nutricionais conhecidas pela nutrição matemática, existe uma série de outras informações que estão presentes nos alimentos de origem natural que nós não conhecemos, que nós não conseguimos considerar ao matematizar a nutrição. E isso abre, né, uma pergunta se qual é o problema disso. E de fato nós não sabemos. Apesar da ração ser vendida, ser propagada de que ela é o alimento mais seguro, de que ela é a melhor opção, não existe nenhum estudo que comprove essa afirmação. Um estudo no sentido de que, para eu afirmar que essa é a melhor comida para um cachorro, eu deveria primeiro comparar com as outras comidas e deveria ser um estudo de longo prazo. Porque o que importa, no final das contas, é aumentar a longevidade. Se eu estou alimentando o indivíduo para que ele seja... se eu estou querendo definir qual é a melhor comida, essa melhor comida deve ser aquela que sustenta a saúde por mais tempo. E nós não temos nenhum estudo nesse sentido. Nós temos sim, né, vários estudos e vários trabalhos demonstrando ali a segurança da oferta daquele alimento, que você pode oferecer aquilo ali. Geralmente os estudos eles são de 4, 6 semanas, são estudos curtos, bem limitado assim a avaliação, mas nós vemos ali que esse estudo de longevidade, ele não existe. Mas continuando com a nossa aula aqui, existe ainda um outro porém. A minha linha de pesquisa no mestrado foi em cima do que é chamado de DOR, que é a Development of Health and Disease. O que significa esse nome difícil para danar? É avaliado quais são o que influencia nos genitores a saúde da prole, né? A saúde dos filhos. O que isso quer dizer em outras palavras, né? Quando há alguma alteração ambiental nos genitores, no pai ou na mãe, quais são as consequências disso nos filhos? No meu caso, eu estudava a vitamina D, a deficiência de vitamina D materna na saúde dos filhos em ratas Winster. E o que nós encontrávamos ali, né? As mães, elas eram saudáveis, os filhos nasciam relativamente saudáveis, nasciam um pouco menores, tinham ali uma dificuldade maior de gestação, mas eles nasciam e se desenvolviam bem, chegavam na fase adulta visualmente bem, mas quando nós íamos analisar os diferentes tecidos, o metabolismo desses indivíduos que eram filhos de mães deficientes em vitamina D, era observado que eles tinham um maior acúmulo de tecido adiposo, que eles tinham um maior, algumas alterações musculares bem significativas, que eles tinham uma maior propensão à hipertrofia cardíaca. Em humanos, tem vários trabalhos epidemiológicos levantando que esses indivíduos eles têm alterações cardíacas significativas, que eles têm uma maior propensão a ter hipertensão. Então, assim, isso estamos falando de um único nutriente, né, de vitamina D. Então, se você pretende aí ser mãe, então suplemento de vitamina D. E pai é a mesma coisa, né? Que o espermatozoide ele também carrega essas informações genéticas ali, além do cromossomo. Mas isso hoje é um campo de estudo tão vasto, né? Que estuda ali, né, qual que é o efeito da ayahuasca, dos canabinoides, o efeito do estresse, da poluição. Nós temos várias linhas de pesquisa avaliando justamente isso, né? O que inferências em pai e mãe causa, né, de alteração nos filhos. E eu trago isso muito para os cães porque, de fato, nós nunca olhamos, eu nunca vi, na verdade, um trabalho que olhasse isso nos cães. O que essa alimentação, essa nutrição matemática que produz um alimento sintético causa de forma transgeracional. O que me faz perguntar mais uma vez se hoje essa quantidade de cães doentes, essa quantidade de cães com problemas de pele, problemas cardíacos, cânceres,
cânceres e etc., não é uma consequência dessa subnutrição ou dessa nutrição inadequada de forma transgeracional que vai se acumulando ali ao longo do tempo. Nós temos algumas perguntas respondidas, né, já há bastante tempo. Esse trabalho ele é bem famoso, bem conhecido, né, onde o doutor ele estava estudando uma outra coisa que não tinha nada a ver com nutrição veterinária. Ele era um médico, ele estava ali buscando uma forma de padronizar a extração de extrato de adrenal, porque ele precisava tratar os tuberculosos lá no sanatório que ele atendia. Eles usavam suínos e ele encontrou nos gatos ali uma forma de fazer isso. E ele tinha uma grande quantidade de gatos, ele fazia muitos experimentos, diferentes formas de extração de adrenal, porque, não sei se você sabe, mas uma vez que você extrai adrenal do indivíduo, ele vem a óbito. Mas aí tinha ali todo um... Ele estava tentando desenvolver formas de fazer isso da melhor forma possível. E como ele tinha muitos gatos ali, ele começou a alimentar esses gatos com o que ele ia encontrando. Nós estamos falando aí em 1929, 1930, não existia essa prevalência da ração. Então ele alimentava com restos do refeitório, ele alimentava com comida que ele encontrava ali no mercado de carnes, e trazia e ia alimentando aquilo de qualquer forma. E ele começou a observar que os animais que eram alimentados com carnes cruas, ou as gaiolas dos animais que eram alimentados com carnes cruas, ele percebeu que aqueles animais eles eram mais resistentes, eles ficavam menos doentes, tinham menos pulga, tinham menos alterações comportamentais, tinham menos problemas, os filhos eram mais saudáveis. E aí ele, como um investigador nato, né, um pesquisador, um cientista, ele organizou isso, né, da forma da metodologia que existia ali na época. O trabalho, na metodologia de hoje nós encontramos várias falhas nesse trabalho, mas ele dividiu aquilo de uma forma onde ele conseguiu avaliar e foi fazendo vários trabalhos, né? Isso foi aí durante 10 anos e tem vários trabalhos, vários resultados mostrando ali as diferentes intervenções que ele propôs. Mas tem um desses trabalhos que ele tem. Um desses trabalhos foi feito de uma forma muito interessante, que é ele dividiu os animais, onde ele oferecia carne crua, leite cru e óleo de bacalhau para um grupo. Para outro grupo ele oferecia carne cozida, leite cozido e óleo de bacalhau. E para um terceiro grupo ele oferecia carne crua, leite vaporizado e o óleo de bacalhau. E ele começou a observar esses efeitos transgeracionais. Então ele media, né? Ele fazia muitas medições. Ele tinha ali uma ligação com o Dr. Weston Price. Né? O Weston Price foi quem descobriu, né, o fator X, que depois veio a ser descoberto ali, que era a vitamina K. E o Weston Price ele viajou o mundo inteiro. Ele era um dentista, ele viajou o mundo inteiro avaliando justamente qual era o impacto da modernização da dieta nos povos nativos, né? O que acontecia, e ele fazia muitas medições, avaliando a arcada dentária, ossos da face, né? Ele tinha ali um toque ali da eugenia, que era uma linha, né? Mas assim, voltando aqui para o nosso doutor, ele começou a fazer essas medições também, e ele observou que os indivíduos que nasciam de mães e pais alimentados com carne crua, leite cru e esse óleo de fio de bacalhau, eles apresentavam, né, uma anatomia com mais características de saudáveis. Eles tinham uma musculatura da face mais desenvolvida, os dentes mais desenvolvidos. E aqui é possível observar isso, né? Nós temos aqui 3 animais, 3 machos da mesma idade, dos 3 grupos diferentes, onde nós temos um que era alimentado com carne crua, um que era alimentado com os alimentos totalmente cozidos e processados, e um com intermediário, vamos chamar assim. Então nós observamos, né, que esses indivíduos eles têm isso mais proeminente. Mas não só isso, né, ele observava que esses indivíduos, os filhos alimentados com carne crua, com alimento ali mais processado, eles tinham mais problemas, eles tinham alguns problemas hormonais, eles tinham mais sensibilidade a alergias ambientais, a problemas de pele. Ele tinha uma série de outros problemas. E uma outra coisa que ele observou é que uma vez que você pegava esse indivíduo de uma geração, que ele nasceu de pais que eram alimentados de forma errada, vamos chamar assim, né, com essa alimentação cozida, e depois você voltava esse indivíduo para carne crua, esse indivíduo melhorava a saúde dele, mas era preciso de 3 a 4 gerações para ele voltar ao status de uma saúde daquela geração primeira que era alimentada com carne crua. Então aqui já mostra pra gente, né, que de fato há alguma coisa que acontece com os indivíduos que são alimentados com carne, com uma dieta, aqui era até comida, né, com comida cozida, mas nós pensando em um alimento, uma dieta ultraprocessada, isso tende a ser pior. Por que não dá pra gente afirmar isso, né? Por que eu não falo que é pior? Porque nós não temos, de fato, estudos transgeracionais, né? Nós não temos nem acompanhando uma geração, imagina estudos transgeracionais fazendo esse comparativo. E como que nós chegamos nesse status de dizer que a ração
é a melhor forma de alimentar um cachorro. Nós devemos usar apenas e somente ração. Para isso, né, nós temos que voltar um pouco no tempo e começar, né, a entender que desde o princípio, um dos grandes males da humanidade é justamente essa soberba, né? Quando Adão e Eva escutam ali, né, no Gênesis nós temos isso mesmo representado, né? Os sereis como deuses. É justamente isso, né? É aquela vontade de querer saber mais do que aquilo que está dentro do nosso campo de sabedoria. É dominar algo que nós não conseguimos dominar. E daí, a partir daí tem todos os problemas decorrentes disso, né? Essa soberba de achar que o conhecimento por si só, o conhecimento sensível, vai resolver todos os nossos problemas. Mas isso é um problema que foi sendo agravado ao longo dos anos. Se nós olharmos um pouco para o princípio ali da civilização ocidental, o processo de produção e purificação, vamos chamar assim, do conhecimento, ele se dava por meio de um modelo que era um modelo dialético principalmente, onde basicamente o que existia era uma contraposição de duas ideias. Então, se eu tenho uma ideia, você tem outra ideia, nós vamos debater essas ideias, buscando ali ou descobrir qual é a verdade, ou então chegar com uma terceira ideia, né? Uma hipótese, uma síntese, ou hipótese, uma... Vamos debater essas ideias com o objetivo de identificar se uma delas é a certa, ou pode acontecer que ambas sejam a errada, e nós saímos dessa conversa, dessa discussão, com uma terceira ideia. O objetivo aqui, o que muda muito para os tempos de hoje, é que o objetivo aqui não era provar se eu estava certo ou se você estava certo. O objetivo era encontrar a verdade dessas ideias. Perceba como há uma grande diferença nisso. Eu não estava debatendo para me proteger ou para defender a minha ideia. Eu estava debatendo para encontrar qual era a verdade sobre aquele assunto que nós estávamos conversando. E de certa forma, quando nós paramos hoje para pensar um outro agravante que houve, né, ao longo dos últimos anos, dos últimos séculos, na verdade, é que o conhecimento ele foi fragmentado nas diferentes áreas dos saberes. Então, se eu tenho uma pessoa que ela é um endocrinologista, ela está ali estudando endocrinologia. Muitas vezes ela não levanta a cabeça e olha para o lado ali para nutrição, não olha para a clínica, não tem tanto isso, né? Se eu tenho uma pessoa estudando mais distante ainda, né? Se eu tenho uma pessoa estudando engenharia, ela está aprofundada ali dentro de uma área de engenharia de fundações, ela vai estudar aquilo, né? Ela só sabe fazer fundação. E essa fragmentação do conhecimento faz com que fique mais difícil nós enxergarmos a unidade disso tudo. E nós temos ali conceitos isolados que vão surgindo, que são conceitos que estão certos, eles não estão errados, mas eles também não representam o todo do conhecimento. Eles não conseguem. Hoje nós temos muita dificuldade de fazer essa integração entre as diferentes áreas do conhecimento. Nós vemos muito isso na nossa própria formação como profissionais de saúde. Nós vemos ali, geralmente, as graduações das faculdades acontecem um primeiro ciclo básico, onde nós vamos ver bioquímica, farmacologia, fisiologia, anatomia, e depois parece que tudo aquilo é deixado de lado, aí nós vamos ver a clínica, sei lá, os exames laboratoriais, aí nós vamos estudar de fato o que nós fomos estudar na faculdade. Sendo que aquele primeiro ciclo, ele não vem primeiro à toa, né? Ele é a base de todo o resto. Toda doença nós deveríamos pensar, e eu me esforço muito para isso, e minha abordagem é nesse sentido, é isso que eu ensino ali dentro da formação para alimentação natural, olhar para um sintoma e tentar puxar o fio que vem ali para poder explicar toda a fisiopatologia da doença e para encontrar a causa daquele problema. É justamente nesse sentido, né, de integrar todas essas áreas do conhecimento. E muito desse problema que nós vemos hoje surge, né, ali com Descartes, quando ele diz que o cogito ergo sum, que é o eu duvido, logo penso, logo existo, onde ele relativiza tudo, né, onde não há mais a verdade objetiva. Agora a verdade está nos olhos de quem vê, né, um ditado que nós tanto repetimos. O que não é verdade, nós temos ali algo de substancial que existe, que está na realidade, que aquilo é imutável, que não depende de mim aquilo. É algo que é verdadeiro por si só. Mas isso veio, né, influenciando a forma que nós pensamos e chegou até hoje. Né? E se antes nós tínhamos ali, né, eu penso, logo existo, hoje nós temos o que é a era da pós-verdade. Se eu acredito, logo estou certo. Né? Se não tem verdade, o que eu acredito, então, é o certo. E eu já vou fechar isso com o que isso tem a ver com a nossa nutrição de hoje em dia. Porque o que acontece aqui é que todo o conhecimento anterior, todo o passado, ele é descartado, ele é jogado fora, ele é desconsiderado. Então não importa o que o tempo me provou até então. O que importa agora é o que eu consigo observar por meio dos sentidos.
E hoje nós chegamos ao método científico que é prevalente hoje em dia, que une, né, o empiricismo, o racionalismo e o empiricismo, o racionalismo e o pragmatismo. Por muito tempo nós acreditamos que o pensamento lógico e o acúmulo de dados seria suficiente para resolver ou grande parte dos problemas da humanidade. E hoje nós temos, né, nas mãos a ferramenta lógica mais potente que o ser humano já criou, capaz de processar a maior quantidade de dados possíveis, e nós não temos todos os problemas resolvidos, porque é justamente isso que uma inteligência artificial faz. Ela tem ali um raciocínio lógico, ela tem acesso a uma quantidade de dados impossível de qualquer ser humano analisar, e ela nos entrega ali, quem já teve ali alguma curiosidade de trabalhar com inteligência artificial, sabe que ela é extremamente limitada, tem ali, claro, é um grande avanço, tem ali sua aplicação, mas ela tem ali, ela é de fato muito limitada. E por que que eu estou dizendo tudo isso? Porque a partir do momento que nós desconsideramos o que trouxe os cães até aqui no sentido de alimentação e somos tomados por essa soberba de dizer que o que os trouxe até aqui estava errado e a partir de agora eu estou dizendo os pesquisadores de maneira geral, né? Eu vou saber como alimentar um cão de maneira correta e eu vou produzir um alimento que até então não existia e esse alimento que eu produzo, vocês estão percebendo o tamanho da soberba que é assumir que a ração é o melhor alimento, mas que o alimento que eu produzo é o melhor alimento para esse indivíduo com base em um pensamento racional, uma nutrição matemática, aliado ali a uma grande quantidade de dados que eu tenho, dados empíricos, para chegar até o resultado disso. Então, observe que isso é um movimento de soberba muito grande, né? De assumir que nós sabemos ou que nós sabemos como alimentar um cão. Então, essa ideia de que a ração ela é o alimento mais seguro, ela é o melhor alimento para um cão, ela nada mais é do que fruto de tudo isso que nós falamos até aqui, né? Desse pensamento relativista que culminou ali no empiricismo, no pragmatismo e no racionalismo, mas ela também é uma construção de propaganda feita ao longo de muitos anos. O que começou lá como sendo algo interessante, né? Você estava ali aproveitando as sobras que tinham. A ração ela começa com o Dr. Spratz, né? No final dos anos de 1800, onde ele pegava ali restos de abatedouro, né? E fazia uns biscoitos de fibrinas, biscoitos de sangue, e começava a oferecer aquilo para os cães e começou a trabalhar ali com os veterinários, para que os veterinários recomendassem. Aquilo foi avançando e foi observado ali uma grande oportunidade de resolver um problema que existia na economia ou na cadeia de produção de alimentos. Porque existia de um lado sobras da agricultura que não tinha destino para aquilo, e existia do outro lado sobras da pecuária, sobras de frigorífico que não tinha destino para aquilo. Então no começo a ração era colocar isso, começa lá, né, com ele misturando fazendo esses biscoitinhos de sangue, de farinha com fibrina, farinha com sangue, mas depois eles começam a cozinhar isso tudo dentro de uma grande panela e oferecer isso para os cães, e isso foi, né, são aí décadas de educação e de investimento pesado nos tutores para convencê-los de que aquilo era de fato o melhor alimento. E todos esses argumentos que às vezes nós escutamos hoje em dia, né, que a carne crua ela tem um risco microbiológico muito alto, que a carne crua vai deixar o animal agressivo, que a carne crua deixa o pelo feio, estraga os dentes, que a comida estraga os dentes, tudo isso que nós escutamos são os mesmos argumentos de séculos, de décadas e décadas atrás. E isso foi sendo avançado até que chegaram, né, eles cunharam o termo que, vamos dizer, que foi assim o que coroou a indústria da nutrição matemática dos cães, que é o tal do completo e balanceado. É um termo que não tem fundamentação científica alguma, porque nós não sabemos o que é uma nutrição completa para os cães. E balanceado não quer dizer absolutamente nada nesse contexto, né? Porque balanceado significa que tem igualdade de ambos os lados, e não há nada balanceado aqui nesse contexto, né? Mas é o termo que eles usam, é o termo usado pela indústria da ração como sendo o primor, vamos dizer assim, né? Olha só como o nosso alimento é completo e balanceado, mas isso é um exercício, um trabalho de marketing, um trabalho muito forte de propaganda para fazer com que haja uma mudança mesmo no comportamento dos indivíduos. E todo esse trabalho ele vem ganhando, né, vernizes acadêmicos, vernizes científicos, vernizes que vão comprovando ali parcialmente o que eles estão dizendo. Nós temos hoje um dos grandes centros, né, de pesquisa em nutrição animal, é o que ele era da Purina, ele mudou de dono, agora da Nestlé, agora mudou de dono de novo, da Mars. Mas ele é um dos grandes centros que pesquisam.
Mas toda a pesquisa em nutrição, toda não, grande parte, a maioria da pesquisa em nutrição de cães, ela não é uma pesquisa para encontrar qual é o melhor alimento para o cão. É sim para encontrar como eu posso produzir uma ração para atender às necessidades mínimas desse indivíduo. E a produção de ração, ela sempre vai ter um viés econômico envolvido. É a forma de alimentar um cão da maneira mais economicamente viável possível. Porque uma fábrica que produz ração, ela tem ali o seu objetivo final de gerar lucro vendendo a ração. Então ela não vai escolher visar o que é o melhor, mas sim o que é o melhor dentro do que é economicamente viável para aqueles indivíduos. E uma das grandes mudanças, né, um dos grandes assim, turn points que ocorreram dentro da história da ração como maneira toda, foi com o surgimento da Hills, que foi quando o Dr. Mark Morris ele começa a colocar uma parte dos produtos veterinários, o produto das rações, como sendo umas rações terapêuticas, que eram vendidas exclusivamente para os veterinários. Isso como uma estratégia de mercado assim, é louvável, porque ele ganhou muito mercado com isso, né? Que só teve por muito tempo, não sei se você se lembra disso, né? Mas a Hills ela era vendida exclusivamente por veterinários, só em clínicas, só veterinários vendiam. Então, claro que os veterinários prescreviam somente Hills, porque eles ganhavam dinheiro com aquilo. E eles entraram com aquela ideia das dietas terapêuticas, aonde você antes tinha ali uma dieta única, uma formulação única ou muito parecida, muito parecidas para todos os cães, aí você começa a ter ali alguns ajustes que são válidos, tá? Não estou dizendo que isso é errado, que isso é ruim. Mas na maioria das vezes essas formulações ainda não resolvem o problema dos cães. Elas podem até amenizar de certa forma, mas não resolvem, porque nós ainda estamos muito distantes de uma dieta ideal para os cães. E claro que nós temos aqui por trás disso tudo, né, um grande interesse financeiro envolvido em todo esse processo, que vai desde da pesquisa, os recursos para a pesquisa são recursos destinados para identificar justamente isso que eu disse para vocês, né, qual é a melhor forma de produzir ração. E também nós temos aqui os recursos para a divulgação, a promoção dessa ideia de que a ração é o melhor alimento para os cães. E hoje nós temos, né, grandes conglomerados que são responsáveis pelos industrializados dos cães, mas que também são responsáveis produzem, né, tem marcas ali dos alimentos industrializados dos humanos. Né? Então Nestlé, Mars, Unilever, que são aí marcas que têm ali no seu guarda-chuva, vamos chamar assim, várias marcas famosas de ração, né? Pedigree, Royal Canin, Purina, tantas outras. O que eu percebo, né? Qual que é a minha interpretação disso tudo? O desenvolvimento, o caminhar da nutrição matemática, ela foi se desenrolando no sentido de tornar cada vez mais complexo ou de adicionar camadas de complexidade na alimentação dos cães, de forma a parecer que aquilo fosse realmente algo muito complexo, para que nós ficássemos dependentes deles. Então, basicamente, o que eles fizeram foi, olha só o tamanho desse problema, olha como é difícil alimentar um cão. Você precisa de todas umas contas matemáticas, você precisa, assim, é algo praticamente impossível de ser feito se você comprar a nossa solução. Mais uma vez, isso numa perspectiva mercadológica, numa perspectiva de estratégia de mercado, é fantástico, porque você identificou um problema, você intensificou esse problema e você tem uma solução. E você cria uma barreira de entrada muito grande aqui. Mas isso tudo é construído em cima de areia, não existe. E aí nós chegamos, né, dentro das diretrizes nutricionais de cães que nós temos hoje, que são diretrizes nutricionais pensadas em ração. Nós usamos isso, né, nós trabalhamos com dietas bioapropriadas, temos ali algumas referências, aproveitamos, não tem por que descartar isso, até porque com uma dieta adequada você consegue atender essas diretrizes nutricionais sem nenhuma dificuldade, mas eu vejo isso como tão absurdo, né, que até o próprio regulador é o regulado, né? A própria indústria de ração é o que define quais são as diretrizes nutricionais para a produção de ração. As diretrizes nutricionais dos cães, elas são nada mais do que manuais para a produção de ração. Então, desde da Associação Americana, da Associação Europeia e do NRC, né, que é um órgão ligado ao FDA, né, americano, é um órgão governamental, nós temos ali um conglomerado de indústrias que
se autocontrolam, né? Com exceção da NRC, que ele é governamental, mas tem muita influência da indústria ali dentro também. E quando nós pegamos para ler, né, o NRC tem isso bem detalhado, né, os níveis mínimos e máximos de nutrientes que vão chegando, como eles chegaram a isso, é basicamente um jogo de tentativa e erro. Assim, eles iam tentando ali e acertando. E muitos dos nutrientes, o que me vem na cabeça agora, por exemplo, o manganês, isso é extrapolado da nutrição de aves. Então, na aves tem ali a doença de Perron, que é quando há uma deficiência de manganês apresenta esse problema. Então, se tem nas aves, então vamos garantir que aqui nos cães também. E existe toda aqui uma linha, que eu não vou entrar nisso aqui agora, que é o problema de você suplementar a alimentação com alimentos com nutrientes sintéticos. Porque os nutrientes sintéticos, eles não têm a mesma ação dos nutrientes na sua forma natural. Eles imitam parcialmente aquela ação, mas muitos deles têm alguns efeitos que são efeitos negativos para o organismo. Mas aqui dentro do nosso contexto aqui agora, o que eu quero falar é que eu percebo justamente nesse meme aqui, né? Nós estamos ali, parece que tentando, sendo sufocados por todas essas diretrizes que nós temos que dar ração, quando na verdade o que a gente precisaria era simplesmente levantar e nos posicionar, nos colocar de pé, e nós nos veríamos livres de tudo isso. E é isso que eu estou tentando passar para você aqui nessa aula, para você conseguir, né, enxergar isso de uma forma diferente. E aí volta, né, naquela pergunta lá do começo. Qual a melhor alimentação para um cachorro? Qual a melhor forma de alimentar um cachorro? E a resposta para isso, ela é muito simples. Eu não sei. Ninguém sabe. Essa é a realidade. Ninguém sabe como alimentar um cachorro. No entanto, como eu não sei, o que eu recomendo que você faça também é olhar para o que foi validado pelo tempo. O que trouxe os cachorros até nós, né? Até 150 anos atrás, 200 anos atrás, não existia ração. O que trouxe os cachorros até aqui foi uma dieta à base de alimentos de origem animal. O que trouxe os cachorros até aqui foi uma alimentação à base de presas inteiras. Então, assumindo a nossa posição de profissional da saúde, aí nós remetemos lá a Hipócrates, né? A prima, antes de tudo, não causar nenhum mal. Nós devemos pensar se ser tomado por essa soberba de dizer que nós sabemos como alimentar os cães com um alimento sintético que até poucos séculos atrás não existia e que esse alimento é o melhor alimento para os cães, se isso é de fato honrar, né, esse juramento primeiro não causar mal. Será que não é muito mais prudente? Eu acho que sim, já adianto aqui minha resposta. Isso é uma pergunta retórica, né? Será que não é muito mais prudente nós imitarmos o que deu certo até então? E é isso que eu tenho feito desde então, né? Desde que eu percebi aí há alguns bons anos, né, que eu estava no caminho errado, dando ração, eu percebi que era hora de tentar imitar a composição dessa dieta bioapropriada ali para o indivíduo. Pensando sempre que existem diferentes graus de aproximação dessa dieta bioapropriada, onde a ração ela é a mais distante, a oferta de presas inteiras é a mais bioapropriada. Presas inteiras é inviável para 99,99% das pessoas, então nós temos aqui uma escala ou diferentes níveis, uma dieta cozida, uma dieta crua, uma dieta cozida com menos carboidrato e mais carnes, mais vísceras, menos dependente de suplementação, uma dieta crua com ossos bem variada, onde nós conseguimos ali até eliminar a necessidade de suplementação sintética. E da composição dessa presa inteira, tem esse trabalho aqui que é bem interessante, que ele é um trabalho feito em zoológicos e para quem alimenta animais de zoológico, onde tem ali a composição nutricional de diferentes animais, né, diferentes presas inteiras, animais que são usados em zoológico, né, como alimento. Então tem desde bezerros, veados, ratos, porcos, ratos, e aqui a sua distribuição, né, calórica ali, de acordo com cada um desses alimentos, né, dessas presas inteiras. Então, esse trabalho é bem legal, você colocar aí na internet você acha com facilidade. Então, o meu objetivo é, olhando para essa composição ideal de uma presa inteira, e é isso que eu ensino na formação para alimentação natural, usar alimentos que nós temos no mercado para conseguir combinar esses alimentos e elaborar ali uma dieta que se aproxime da dieta que deu certo para os cachorros na maior parte da vida deles, até 200, 300 anos atrás. E eu tenho muito cuidado, e eu recomendo que você tenha também, se você for seguir por esse caminho, em não oferecer alimentos que são exóticos, que são muito diferentes, coisas que são caras, porque um dos objetivos da dieta é ser a mais prática possível para o tutor e também a mais econômica, né? Economicamente mais viável. E até pensando numa questão de sustentabilidade, é interessante que nós utilizemos partes ali que não são de predileção para o consumo humano.
talvez pensando ali em pés de galinhas, pescoço, dorso, vísceras, coração bovino, língua, que assim, são alimentos que são muito saborosos, que eu particularmente gosto bastante, mas que a maioria das pessoas não se interessam por aqui. São alimentos mais acessíveis e que não tem tanto apego, tanto apreço econômico. E o objetivo é chegar, né, em alimentos, em composições de dietas como essa daqui, né? Essa aqui tá então, um limite, assim, além do que eu aceitaria de uma dieta prática, mas a termos de didáticos e pedagógicos aqui, tem seu valor, né? Onde nós vemos ali uma composição de sardinha, diferentes elementos que vão imitar essa composição da presa. E se nós olharmos, né, olhando ainda no olhar da nutrição matemática, nós temos aqui um comparativo entre do que nós oferecemos como forma de uma alimentação sintética, uma distribuição calórica, né, e um alimento, uma composição que imitaria uma presa, né, pegando ali talvez uma média daquelas presas que nós vimos ali, ou das principais presas que os cães, que os canídeos consumiriam, né? Então, tendo ali muito mais proteína, muito mais gordura e muito menos carboidrato que nós encontramos na ração. E além dessa composição, dessa distribuição calórica nesse sentido, nós vemos ainda uma grande quantidade, uma grande variedade da qualidade desses alimentos, uma grande variedade da qualidade dessa gordura, da qualidade dessa proteína. Enquanto na ração nós temos ali uma proteína basicamente de origem vegetal, na dieta crua com ossos, vamos ter ali uma grande quantidade de carne, alimento de origem animal. E assim, mesma coisa, a gordura, né? De um lado nós temos a gordura vegetal, uma gordura oxidada, uma gordura ali que vai favorecer a inflamação. Do outro nós temos ali uma gordura muito mais saudável. Um livro que traz muito esse comparativo é esse livrinho aqui, né? Ancestral, do Steve Brown. É bem interessante, caso aí vocês queiram uma literatura de referência. E aí volta aquela pergunta, né? Qual a melhor alimentação para um cão? Eu não sei, provavelmente você não sabe. Mas eu tenho que pensar qual é a melhor alimentação para o meu paciente. E eu tenho que ser capaz de responder essa pergunta, porque se eu não sou capaz de responder essa pergunta, qual é a melhor alimentação para o meu paciente, significa que eu estou entregando a alimentação do meu paciente na mão do sistema explorador de doenças. E eu estou abrindo mão de um recurso terapêutico incrível, assim, é imensurável, é indizível, né? O quão é de fato assim indizível, o quão absurdo é nós abrirmos mão de controlar o que o nosso paciente vai comer. Porque é pelo controle na comida que nós vamos conseguir resolver grande parte dos problemas de saúde dos nossos pacientes. É pelo controle da comida que nós somos capazes de parar de passar a vida inteira frustrado, enxugando gelo, com tratamentos que não resolvem nada, né? Ficar ali só aplicando remédio nesses pacientes, saber que aquilo não vai resolver, que amanhã ou depois ele vai voltar. Espero ter te ajudado a refletir um pouco mais sobre a alimentação do seu paciente. Um beijo grande e até o nosso próximo vídeo.